projeto, você vai navegando por aí. O fomento cultural, na verdade, era o módulo de gestão cultural, que a gente ia levantar os dados institucionais da Secult. E se perguntar hoje quanto é que a cultura investe, o Estado investe no cinema, a gente vai demorar alguns dias para dar essa informação precisa. Se quiser em que região, aí a gente não vai conseguir dar isso. Então, a ideia é a gente conseguir minimamente ter isso. Isso acabou que saiu da pauta porque o governo está desenvolvendo um mecanismo de gerenciamento contábil que vai dar essa solução, e a gente focou no fomento, que era uma demanda grande também de a gente digitalizar a nossa gestão do fomento, e por ser uma demanda grande, foi a primeira que está no ar. E, por fim, a pesquisa cultural. Com esse cadastro, a ideia é que a gente tenha ferramentas de pesquisa que a gente possa periodicamente, não só lançar as pesquisas que a gente já fez, a gente tem algumas pesquisas feitas que a gente vai poder colocar nesse módulo para que as pessoas possam extrair esses dados da forma como quiser, assim como tem outros módulos existentes, o IBGE tem isso, etc. E vão poder criar pesquisas. Então, eu vou falar mais disso quando chegar no módulo. Eu vou passar rapidinho. O fomento eu não vou entrar, porque não é o foco aqui, é o primeiro que está no ar, já está no ar. Mas o importante eu quero destacar é que, uma vez que a pessoa está cadastrada para acessar o módulo de fomento, ela está automaticamente cadastrada no sistema como um todo, e os dados já ficam registrados como para o cadastro, então ele não vai precisar carregar de novo os dados. E conforme a gente vai desenvolvendo isso, os projetos têm que lançar a agenda de realização para que a Secult acompanhe essa realização. Isso vai automaticamente gerar uma agenda também cultural, e conforme ele vai lançando cartazes, fotos, vídeos, tudo isso que precisa comprovar que fez isso, vai criando um acervo também. O cadastro cultural parte de alguns princípios, esses são basicamente os princípios que já foram ditos aqui para o Ministério, está bem alinhado com isso, livre para participação, é descentralizado, não vai ter a gente não vai cadastrar direto, cada um cadastra sua própria informação, dados abertos, consultas flexíveis, informações vão ser georreferenciadas. A gente está optando também pelo Google Maps, e aí, enfim, é uma longa discussão, mas acho que o mais simples é quanto mais alinhado a gente tiver entre as instâncias governamentais, melhor, porque isso é super importante para esse processo. Então, o fato do Ministério estar escolhendo essa plataforma é importante, tem um peso grande, vai ter uma escala de detalhes conforme o interesse do usuário, integração com o cadastro inicial, possibilidade de visão de rede que eu já falei. Queria só mostrar um pouquinho aqui a cara de como é que está ficando o site, está pré-carregado aqui. Esse, por enquanto, esse design está sendo revisto, mas esse aqui é o cadastro de pessoa física, por exemplo. Então, tem o normal, né? Esses dados aqui são só para o sistema, eles não ficam disponíveis. Para a esquerda aqui, né? Eles não ficam disponíveis para o usuário geral. O contato é que ele vai dizer o que é que ele quer que seja divulgado ou não. Ele pode querer só que divulgue o endereço, que divulgue o telefone, aí ele vai gerenciar o que é que ele quer divulgado. E aí, enfim, também tem aqui, os dados aqui não tem nenhum mistério, é o básico, né? Na atuação é que a gente tem, enfim, uma solução que a gente está procurando dar, porque como é que a gente vai identificar quantos compositores tem, quantos coreógrafos tem, coisa assim. Então, a primeira coisa que a pessoa vai dizer aqui, é um combo aqui que a pessoa diz: eu atuo na área de música. E aqui a gente vai tirar uma série de atuações na área de música. Então, o universo de atuações na cultura é imenso, mas na área de música já é menor. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele atua na área de música. Depois ele vai dizer: eu atuo com compositor. Aí, compositor é só criação, é pré-definido quando é que ele começou a atuar. Além de compositor, eu sou músico, toco violão. Vai colocar música de novo, aí vai colocar músico, música segmento, músico como ocupação. E aí produção, enfim, aí ele pode colocar uma série aqui, ele clica aqui nas duas principais. Enfim, a formação, e vai poder também colocar o portfólio de projetos, que ele é o principal. Aí tem uma série de dados aqui, onde é que ele acontece, se está concluído, em andamento, quando é que aconteceu, agregar site, se tem outras pessoas envolvidas, ele vai poder puxar que a gente pode fazer alguns links com a rede, e projetos em que ele não é o principal, o líder do projeto, mas que ele participou. Então, a gente está trabalhando com pessoa física, jurídica, grupo é um cadastro próprio. Estamos trabalhando também com patrimônio. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente basicamente pegou a mesma base de dados que o IPAC, que é o nosso IFAM, tem lá, onde de referência, o estado de conservação, aqui são como eles trabalham, a
se a situação, se esse patrimônio ele é reconhecido, se ele está em processo de estudo, se ele não é. Isso aqui é importante, porque isso é uma discussão longa com a área de patrimônio, porque tem o patrimônio oficial, mas tem o patrimônio que não é oficial, mas que as pessoas reconhecem como um patrimônio da sua comunidade. Isso aqui, uma visão do sistema de longo prazo, é super importante, porque parte, eu acho que, da missão do sistema é que ele possa mapear o que é importante, a questão do mapeamento afetivo para aquela comunidade e os símbolos que compõem a identidade daquela comunidade. Então, por enquanto, ele vai ter uma única visão, mas isso aí é a visão mais pobre que se pode ter do sistema. Uma visão de longo prazo tem que fazer com que a minha página de agente seja mais parecida comigo, é uma questão de customizar mesmo, e que a gente possa ter leituras de cada identidade, para inclusive revelar o patrimônio que existe nessas comunidades. A gente tem algumas experiências que é fora da rede, muito interessantes nisso. Então, aqui são os tipos de cadastro, né, de agentes, que é quem faz a cultura, profissionais relacionados à cultura. Então, um eletricista, ele tem que estar aqui. Se ele trabalha com cultura, ele tem que estar aqui. Marceneiro também. Profissionais de apoio, hotéis, etc. Organizações de empresas relacionadas. Um supermercado que passou na cultura faz parte da rede, então tem que estar aqui. E órgãos públicos, claro, espaços, e aqui, enfim, vai ter dados específicos para museus, bibliotecas, tudo isso, festas e eventos culturais, patrimônio, comunidades étnicas, que foi um módulo novo que a gente colocou a partir de uma provocação do próprio Ministério, que está incluindo isso também no SNIC, e projeto que a gente quer que seja um objeto para tentar linkar esses agentes. Vou pular aqui todas as telas que eu já mostrei ali muito rapidamente para vocês. A pesquisa, passar logo para a pesquisa, a ideia da pesquisa é que a gente, no cadastro, a gente quer que estejam os dados que sejam os dados fixos. Então, por exemplo, a gente não vai perguntar no cadastro para uma empresa quantos funcionários ela tem, que isso é uma coisa que é muito variável. Mas é importante que, se a gente quiser ter um mapa melhor do audiovisual, por exemplo, na Bahia, a gente possa, a cada um ano, perguntar para todas as nossas empresas cadastradas quantos funcionários com carteira assinada você tem, quantos parceiros você tem. Então, aí a pesquisa serve para isso, para você ir pegando os dados que são dinâmicos. No cadastro tem que estar tudo que é relativamente estático, nada é 100% estático, mas na pesquisa é tudo dinâmico. A ideia é que a gente possa também permitir que usuários criem questionários, em especial para as prefeituras. Então, talvez, num primeiro momento, seja institucional isso e depois abra para outras pesquisas. Mas, com certeza, para a prefeitura, porque as prefeituras vão ter demandas que o Estado não dimensionou e não visualizou. E se eles quiserem usar o sistema, a gente quer que eles usem, eles têm que ter um mecanismo para captar essas informações. Pesquisa vai ser também para isso. Esses precisam estar estruturados de forma que a gente possa fazer esses cruzamentos, como eu falei, com dados do IBGE, dados do Ministério, etc., as consultas públicas, enfim, tudo que é necessário para isso. Desdobramentos futuros, como eu já falei, ter funcionalidades de customização para cada cadastro, por enquanto que a gente não pode trabalhar com o campo da cultura e não trabalhar com identidade visual, inclusive. Então, a gente tem que ter algum momento avançar para que cada cadastro tenha, além da foto da pessoa, a cara da pessoa, ou a cara da empresa, ou a cara do projeto. Então, a gente tem que manter uma forma que isso tenha uma unidade visual, mas uma unidade individual também. Mesma coisa para regiões. Um município vai querer ter uma cara, e cada município tem uma identidade. Então, um bairro pode querer ter. Então, a gente vai ter que tentar criar essa solução para isso, para ficar orgânico e ser de interesse das pessoas. Evolução para a lógica de rede, como é que as pessoas interagem, aí, além daquelas chavezinhas para verificar como eles se relacionam, a gente vai ter que, em algum momento, criar comunidades, a gente vai ver como eles interagem e tentar ver com que outros dados a gente pode identificar como é que essa rede se relaciona. O cadastro vai ser sempre uma apreensão parcial da realidade, então, mas pode ser uma apreensão representativa. Tem o Qualicultura, que é o nosso Criativa Bureau, isso a gente tem que implementar muito rápido, que é o sistema de oportunidades e um repositório de documentos para qualificar, mas eu não vou entrar no detalhe disso aí, eu posso esclarecer. Os acervos, em algum momento, a gente vai ter que também trazer isso para o sistema, o Ministério está bem mais avançado nisso, a gente quer sair do zero, a gente quer sair do cadastro, entendeu? Fomento e o cadastro, é o básico que a gente tem que ter.
O acervo, a gente está muito desorganizado ainda, então a gente quer primeiro lançar os acervos existentes na Secult, depois digitalizar esse acervo. E algumas saídas de temas especializados. O Centro Antigo de Salvador é um tema para a gente, então isso com certeza tem que ter uma área temática lá no sistema. A gente verifica que vai ser importante a gente ter linhas editoriais para fora do sistema, inclusive, gerar revistas, impressos, isso vai criar demanda para as pessoas se cadastrem, porque ela só vai poder ser objeto da curadoria editorial se ela estiver no sistema. Enfim, acho que eu já falei um pouquinho de tudo. É isso, obrigado. Bom, vamos para as perguntas rapidamente. A provocação nossa aqui com essa mesa era justamente a gente poder ver qual aplicação as cartografias poderiam fazer dentro de um sistema. Vocês viram que o sistema da Bahia já está bem adiantado em relação ao SNCC, né? Claro que, ao mesmo tempo, né, o Carlos Paiva vai participar aqui e ver o que está sendo feito. Eu acho que tem essa ligação. E também a gente vê que tem outros mapeamentos que não estão na internet. O Museu da Pessoa não tem tudo digitalizado, isso é um desafio para o Museu da Pessoa. A cartografia social, o principal objeto é essa cartilha que vocês viram, é isso que é importante para eles, eles não têm acesso à internet, essas comunidades são longínquas, então a ideia era de a gente mostrar esse outro lado e as outras possibilidades para a cartografia. Então está aberto, quem quiser perguntar. Bom, sobre o último projeto apresentado, do SIC, só uma pergunta, se isso está sendo desenvolvido totalmente internamente lá, ou se tem uma contratação externa, e se está desenvolvido internamente, se vocês já conversaram para o MINC e a Secretaria da Bahia para... Pô, eu fico pensando aqui, por que os dois não colocam esforços na mesma ferramenta, já que são muito semelhantes, e pelo menos um pedaço aí da solução? E aí tem duas grandes instituições mantendo, eventualmente uma terceira secretaria pode entrar e usar, e aí você não tem, resolve parte do problema que a gente estava falando ontem, no software proprietário e tudo mais. Enfim, parece meio óbvio, né? Imagino que vocês tenham pensado nisso também. Essa pergunta surge toda vez que eu faço apresentação, que é óbvia, né? Eu esqueci de apresentar essa tela na pressa, linguagem PHP, banco de dados PostgreSQL, framework foi o que o Vinícius pode tirar mais dúvidas, ele é o técnico, eu não entendo, eu sou gestor cultural, não entendo nada de tecnologia, então, mas o Vinícius está aqui, ele pode esclarecer. É uma empresa que a gente contratou, que está desenvolvendo, mas vai ser tudo depois possível de disponibilização e aprimoramento, a filosofia mesmo. Esse impasse foi e voltou, a própria relação com o Ministério, no momento eles pensaram em fazer um piloto na Bahia, depois voltou o fato é que, eu vou dizer isso, não vou nem relacionar com o próprio Ministério, vou relacionar dentro da Secult. Tem outros sistemas que estão sendo desenvolvidos na Secult. Enquanto esse não tiver consolidado e bem fixado, a gente não quer impedir que nenhuma área faça o que precisa fazer. Então, por exemplo, a Fundação Cultural, que é a nossa FUNAT, tinha necessidade de fazer o mapeamento musical da Bahia. Toca o barco. Vamos só pegar os conceitos de banco de dados para depois a gente poder fazer coerência, mas não fique esperando a gente, que a gente pode ter um tempo que não pode atender uma demanda específica de vocês. Então, a gente tem isso é uma preocupação central no nosso movimento, que tenha o alinhamento para a integração do banco com o Ministério, isso é realmente central, a gente está constantemente em contato com o Ministério, constantemente, acompanhou toda a evolução dos conceitos, tudo isso, tentou fazer com que as tecnologias utilizadas fossem as mesmas, e eu acho que no futuro vai acabar migrando, da mesma maneira que o nosso sistema interno, hoje em dia, ainda vão continuar tendo 5, mas conforme o principal vai se consolidando, a gente vai incorporando os outros, eu acho que em uma visão de longo prazo isso vai acontecer. Mas em demandas imediatas, por exemplo, a gente tentou usar o nosso sistema de inscrição e gestão de fomento via Salic Web. O Ministério se colocou super à disposição,
mas eles também têm uma agenda interna de desenvolvimento, algumas soluções, e os tempos aí não são os mesmos. Então, a gente teve que avançar, fez o nosso próprio sistema, mas o próprio Fomento, eu acho que uma visão de futuro, em algum momento tem que integrar. Então, é o que é possível ser feito nesse momento que tem que ser feito. Então, é claro que ele tem que estar integrado, isso ele vai estar integrado. Acho que no futuro vai ser um só, acho. Eu também estou falando, eu não sou da área de tecnologia, mas eu vejo assim. Mas nesse momento, o importante é estar alinhado para que possa conversar e por isso que a gente acabou saindo e fazendo o nosso. Já tinha um orçamento, já tinha licitação, a gente não quis perder o que já estava encaminhado. Tem pequenas diferenças e aí a gente tem que explorar essas diferenças, que no SNIC talvez a gente possa fazer isso, mas enquanto o SNIC também está no ar, a gente já vai e é conversando, é alinhado. Eu queria fazer um pedido para vocês do Museu da Pessoa, por favor, dê um jeito de disponibilizar esse material na internet. Enfim, tenho muita vontade de ver essas histórias, eu acho que foi um projeto apresentador que me tocou bastante. E tem uma pergunta para o Paiva e também, de repente, para vocês aqui do Ministério, que é se essa questão da reputação que você falou, né, dos agentes culturais, quais serão os critérios de reputação e como isso vai ser validado? E se vai ser utilizado, por exemplo, um critério de avaliação para fomento e financiamento. E eu tenho um certo medo, por exemplo, acompanho a Wikipédia e uma série de sites colaborativos que são construídos, assim, a reputação da comunidade e tal, e existe a possibilidade do cara se especializar naquele sistema em criar reputações artificiais e acaba dominando. Por exemplo, a Wikipédia, alguns artigos são controlados por alguns agentes que têm interesse. Existe a possibilidade do sistema de cultura, do SIC, acabar sendo vítima de trollagem, vamos dizer assim, cultural, porque isso é muito importante. Bom, vou aproveitar nesse bloco de perguntas também. Nós temos uma dificuldade, eu acho que estava conversando ontem com a Karen, porque é o seguinte, essas entrevistas, não é, elas não estão digitalizadas. Eu acho que um desafio é a gente também criar metadados para esses conteúdos. Como é que a gente vai trocar essas informações, por exemplo, como desse senhor centenário, né? Como é que isso vai aparecer para a gente vai poder cruzar com o território dele, não é? E eu acho que isso é uma provocação, inclusive, para a mesa da tarde, com a mesa técnica, de como é que a gente pensar nesses metadados. A Karen falou que já está pesquisando e é uma das preocupações do museu. Então, eu queria, de repente, na fala dela, e, enfim, pudesse falar e na disponibilização do que o colega pediu. Então, eu estou tentando, a Rosana está... primeira coisa, o Museu da Pessoa é um museu virtual. Então, uma grande parte dessas histórias está, sim, na internet, é o museudapessoa.net. Entra ali na home, né? Entra ali, aqui. Aí. Então, você tem aí a entrada... Esse negócio da Rosana aqui é uma loucura. Então, o museu você conta a sua história, você explora história, você entende, o museu está tudo na internet. Se você descer aqui, você vê as histórias que os internautas mandaram, todas essas histórias são enviadas pelas pessoas, então, tem. Agora, voltando ao que o Américo disse, que a gente estava conversando ontem, então, vocês estão super convidados, cada um pode mandar a sua coleção, mandar a história, todo mundo aqui realmente pode criar um grupo associado. Esse é um grande, novo grande projeto 2013 do museu. Como a gente tem toda essa história, as histórias foram, as de vídeo que o museu gravou, elas foram feitas, sei lá, uma ATIC, Betacam, DVD, tudo vocês podem imaginar. Então, hoje a gente tem um enorme desafio, que é digitalizar, e o desafio é de duas ordens. Além de digitalizar, que é caríssimo, a gente acabou de fazer um orçamento, é uma loucura, aonde pôr isso? Então, estava conversando com o Américo ontem, né, que a gente quer conversar, já teve conversa, voltar a conversar com a RNP, porque é um acervo do Brasil, ele é totalmente aberto ao público, e como é que a gente pode transformar esse acervo, que para o museu, que é uma instituição,
é dificílimo bancar isso. Tem um acervo do vídeo em streaming. O que a gente põe hoje é parte dos vídeos num canal do YouTube. E, por fim, pela hora, metadados. O museu tem uma discussão enorme. A gente indexava todos os depoimentos. Então, sonho, infância, costume, migração. A gente avançou muito nisso, porque a tecnologia avançou, são tags, mas a ideia é... Todas as histórias hoje no museu são cruzáveis, e o legal seria criar metadados com outras cartografias sociais, que, vamos dizer, você pudesse cruzar a história com uma comunidade e por aí vai. Mas tem muita coisa na internet. Entra lá e fala com a gente, tá bom? Bem, a questão da veracidade dos seus próprios dados, no primeiro dia a gente conversou um pouco isso, é usar a lógica da web. É um pouco que o CAPES faz, CNPq faz. Eu acho que qualquer atividade humana é passível de alguém querer lá se utilizar de maneira espúria. Qualquer atividade não será diferente com esses sistemas, a meu ver. E aí vai ter um controle um pouco, enfim, social. Alguém vai lá e qualquer dado desse, a pessoa pode reportar um erro ou alguma coisa. A gente vai lá e toma as medidas cabíveis. A questão, o que mais me preocupa vai ser quando a gente tentar dar essas leituras de relevância de rede, como é que a gente vai dar. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem que se colocar. Não sei como é que vai ser. Acho que a gente vai se construir aprendendo o processo. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem que fazer, porque não adianta ter lá 3.000 compositores cadastrados e isso ser somente uma lista, entendeu? No mundo de hoje isso é impossível. Então tem que ter algum tipo de ferramenta de leitura desses compositores, desses coreógrafos, desses dançarinos. E a gente vai procurar criar dados e relações e leituras em relação a isso. Claro que alguém pode tentar explorar isso, a gente vai ter que toda hora tentar contrabalancear isso, mas esse é o jogo, né? Não tem como escapar disso. Bom, gente, eu queria agradecer de todo o meu coração aqui a vinda do Davi. Eu acho que enriqueceu muito a nossa história, compartilhar as histórias do Museu da Pessoa, que é um projeto fantástico, e agradecer ao Paiva também, que vem aí, como eu disse, trabalhando já está à frente, e que a gente pode fazer essas conexões aqui com essas cartografias e, claro, transformar o SIC da Bahia, né, já com esses conceitos que a gente vem discutindo aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Murilo. Obrigado. Bom, gente, com um certo atraso aí na nossa programação, né, o jogo do Corinthians, várias outras questões, mas nós vamos tentar manter as nossas, pelo menos às 2h30, né? Então nós temos aqui, que horas são? São 1h20, então nós temos essa 1 hora para o almoço, lembrando que a gente inicia a nossa programação da tarde com um debate técnico, que eu considero também bastante importante. Então vamos fazer força para estarmos todos aqui às 2 horas da tarde. 2h30. Se tiver as 2, melhor, porque a gente ganha mais aquela meia hora que a gente perdeu, mas enfim...